Bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Seja muito bem-vindo a esse canal. Que a paz do Senhor reine em nossas vidas hoje e sempre, e que o Espírito de Deus nos conduza hoje a fazer a sua vontade durante todo esse dia. Vamos estar meditando hoje a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 27 ao 38, que também é o Evangelho do dia. E diz assim: é dele que está escrito: eis que envio à frente de vocês o meu mensageiro. Ele vai preparar o caminho na sua frente. Eu lhe digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o escutava e os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e reconheceram o batismo de João. Mas os fariseus e mestres da lei recusaram ser batizados por João e desprezaram os planos de Deus a respeito deles. A quem eu vou comparar pessoas desta geração? Com quem se parecem? São como crianças sentadas na praça que gritam para as outras: tocamos flauta para vocês e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não choraram. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vocês diziam: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que comia e bebia, e vocês diziam: eis um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de imposto e pecadores. No entanto, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. E eis que uma mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela chegou com um frasco de alabastro cheio de perfume, ficou por detrás aos pés de Jesus e chorava. Com as lágrimas, começou a banhar os pés de Jesus e enxugá-los. Com os cabelos, a cobriu de beijos os pés dele e ungiu com perfume. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam destruídos e apagados todos os nossos pecados. Amém. Essa passagem é muito conhecida, ela mostra a gratidão que essa mulher sentia por ter se sentido perdoado por Cristo. Ela lava os pés de Cristo com perfume e fica muito grata por ser agraciada pelo Mestre. Aqui no versículo 29, Cristo diz assim: todo o povo que o escutava e os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei recusaram ser batizados por João e desprezaram os planos de Deus a respeito deles. Ou seja, meus irmãos, Cristo, Deus Pai, o Divino Espírito Santo, todos têm uma ação em nossas vidas. João Batista foi direcionado a essas pessoas para pregar uma pregação de arrependimento. O próprio João Batista dizia que o machado já estava no tronco da árvore, ou seja, o tempo estava chegando. E ele estava trazendo aquela pregação de arrependimento, pedia que as pessoas se batizassem e se arrependessem da mal vida, mudasse da vida velha, do homem velho para o homem novo, para viver em Cristo. E os planos de Deus era trazer a salvação os doutores da lei e os fariseus. E aqui a passagem é bem específica, no 30 ela diz: recusaram ser batizados por João e desprezaram os planos de Deus a respeito deles. Ou seja, Deus tinha um plano para os fariseus.
Deus tinha planos para os doutores da lei. Eles queriam engajar esses homens dentro do seu projeto de salvação, mas eles não se abriram. Eles não se abriram à convenção de Cristo, nem à pregação de um homem que não era conhecido como João Batista, que pregava no deserto, que se alimentava de mel silvestre e, e gafanhotos. Então, para eles, João era um louco. Eles diziam que João estava endemoniado pela forma que João vivia, pela forma que se vestia, que ele se vestia com couraça de camelo. Eles não reconheceram a santidade de João, mas a pregação de João era tão forte que alcançou as prostitutas e os cobradores de imposto, como a passagem diz. Temos que sempre ter convicção que às vezes Deus usa de pessoas simples para nos alcançar. A palavra de Deus é direcionada a cada um de nós todos os dias, nós que não se abrimos essa palavra que chega aos nossos ouvidos. Às vezes Deus usa de uma pessoa simples, palavras humildes e ingênuas, e você, por se achar muito sábio, não se abre a Ele. Quantas pessoas durante o dia não chegam com palavras de unção em nossas mentes e nós não nos abrimos a Cristo? Quantas pessoas durante o dia não chegam dando um conselho quando você está fazendo uma coisa errada, diz que isso não é certo e você não quer mudar de vida? Quantas vezes no nosso trabalho, na nossa casa, as pessoas simples chegam e dizem: fulano, não faça isso, isso está errado, deixe de fazer isso. E muitas vezes a gente olha para os defeitos da pessoa, mas não enxerga que às vezes aquilo pode ser um uso da parte de Deus direcionando aquela palavra a você. Então a gente tem que estar sempre ligado à parte da nossa consciência racional, que todos nós aqui dentro temos aquela voz que nos acusa quando fazemos coisas erradas. Essa é a luz natural da razão. Todo homem nasce com ela. É como se você chegasse para o seu filho e dissesse: meu filho, mate uma pessoa. O seu filho pode ter 7 anos, ele vai saber que isso não é normal. Dentro de si, você não precisa ensinar na mente dele que ele não pode matar uma pessoa. A luz natural da razão nossa que vem impregnada em nossas almas quando nós nascemos, dada pelo nosso Criador, já diz o que é certo ou o que é errado. Às vezes a gente sufoca essa luz e aí tudo parece ser banal, tudo parece ser normal, parece que você vive praticando o erro e não tem nada de anormal nisso. Mas se você der espaço para essa luz estar sempre te iluminando, ela sempre vai estar te acusando. E dessa forma é assim, as pessoas vêm, pessoas simples e humildes, com palavras de conforto e direção espiritual, e você pode examinar com essa própria luz da sua razão que o que ela está falando realmente tem sentido. Ela não está falando uma coisa sem sentido. Assim como esses homens fariseus e mestres da lei não acreditaram em João porque não era conhecido, era uma pessoa simples, assim devemos acreditar em todos aqueles que traz uma palavra direcionada de Deus às nossas vidas. Examinemos essa palavra quando chega, que muitas vezes alguém que nem é tão conhecido, pode ser até alguém de nosso trabalho, mas vive rezando em oração, e Deus às vezes usa dessas pessoas. Cristo disse que ela é a videira verdadeira e que o pai dele é o agricultor, e todos os ramos que estiver neles darão fruto, ou seja, não precisa ser um santo, apenas precisa estar em comunhão com Cristo, fazendo suas orações, tendo consciência que somos pecadores, pedindo a Cristo que nos liberte de nossas misérias, e na hora oportuna Cristo faz bom uso de todas essas pessoas. Aqui no 37 diz assim: eis que uma mulher conhecida na casa como pecadora soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ou seja, os pés de Cristo com alabastro, ela era conhecida na cidade como pecadora, mas veja o tamanho da graça que a alcançou. Ela foi lá, fez uma ação que os fariseus não fizeram. Ela lavou os pés de Cristo com perfume, os beijou, os enxugou com seus cabelos, em sinal de arrependimento e gratidão ao bom mestre, que com certeza, onde passava, inspirava a tantos e chamava todos à convenção. Só que esses homens, por se acharem tão sábios
e tão santos em suas denominações cristãs, eles não se abrem à conversão em Cristo. Esse é o pensamento, meus irmãos, que eu quero ressaltar nesse momento, que devemos estar sempre voltados para o Senhor, em todos os momentos de nossas vidas, em todos os pontos, quando Cristo direciona a sua palavra a nós. Não importa se é por uma pessoa famosa, por um padre famoso, não. O que importa é você sentir que aquela palavra vem do Senhor, vem do Espírito. Quando você sentir isso, você peça a Deus para lhe dar conhecimento e uso para entender o que Cristo quer de você. Com esse pensamento, eu peço a todos que façamos uma reflexão nesse dia, que tenhamos um bom dia de vida, que o Senhor ilumine nossas mentes e corações e que a paz do Senhor esteja conosco hoje, em todo esse dia, e que o Santo Espírito abra nossa mente e nosso coração para o entendimento, para viver em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.